Boa noite, meus queridos e amados irmãos. A paz do Senhor Jesus esteja sempre com vocês. E é uma honra estar com vocês em mais uma leitura bíblica. Amém? Hoje nós estamos em Levítico capítulo 16. Você que chegou aqui pela primeira vez aqui no nosso canal hoje, nós estamos com um propósito de ler toda a Bíblia. Já estamos em Levítico capítulo 16. Todos os vídeos estão aí no canal para você acompanhar e compartilhar. Amém? Bora viajar nessa aventura de glória, porque a palavra do Senhor é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Capítulo 16 de Levítico, vamos sem perder tempo porque o capítulo é longo. E falou o Senhor a Moisés depois que morreram os 2 filhos de Arão, quando chegaram diante do Senhor e morreram, que foi Nadab e Abiú, meus amados, por oferecer fogo estranho, por fazer aquilo que Deus não se agradou e não mandou. Quem faz aquilo que Deus não manda vai pagar o preço. Disse, pois, o Senhor a Moisés: dize a Arão teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra. Olha, porque eu apareço na nuvem sobre o propiciatório. Com isto Arão entrará no santuário com um novilho para expiação do pecado e um carneiro para o holocausto. Vestirá ele a túnica santa de linho e terá ceroulas de linho sobre a sua carne. E cingir-se-á com um cinto de linho e se cobrirá com uma mitra de um linho. Estas são as vestes santas. Por isso banhará a sua carne na água e a vestirá. E da congregação dos filhos de Israel tomarás 2 bodes para expiação do pecado e um carneiro para o holocausto. Depois Arão oferecerá o novilho da oferta pela expiação que será para ele, e fará expiação por si e pela sua casa. Olha a responsabilidade de Arão. Mesmo ele sendo sacerdote, o problema que os filhos dele causou, agora teriam que ser consertados. Também tomara ambos. Olha, versículo 6, vamos parar aqui, vou falar algo. Ainda dá tempo de a gente se consertar diante de Deus. Eu tenho procurado me consertar todos os dias, procurando ser sensível a ouvir a voz de Deus, para que nós possamos viver no centro da vontade de Deus. Então ainda dá tempo, Deus te deu oportunidade, dá para se consertar, dá para se consagrar, dá para santificar. Dá, irmãos, para servir ao Senhor verdadeiramente. Ainda há tempo. Amém? Versículo 7. Também tomara ambos os bodes e exporá perante o Senhor à porta da tenda da congregação. E Arão lançará sorte sobre os 2 bodes, uma sorte pelo Senhor e outra sorte pelo bode emissário. Então Arão fará chegar o bode sobre o qual cair a sorte pelo Senhor, e o oferecerá para expiação do pecado. Mas o bode sobre que cair a sorte para ser bode emissário, apresentar-se-á vivo perante o Senhor, para fazer expiação com ele, para enviá-lo ao deserto como bode emissário. Arão fará chegar o novilho da oferta pela expiação que será para ele, e para expiação por si e pela sua casa. E degolará o novilho da oferta pela expiação e para ele. Tomarás também o incensário cheio de brasa de fogo do altar, de diante do Senhor, e os seus punhos cheios de incenso aromático moído, e o meterá dentro do véu. E porá incenso sobre o fogo perante o Senhor. E a nuvem do incenso cobrirá o propiciatório que está sobre o testemunho, para que não morra. E tomará do sangue do novilho, e com o seu dedo aspergirá sobre a face do propiciatório, para a banda do oriente. E perante o propiciatório espargirá 7 vezes do sangue com o seu dedo. Depois degolará o bode da oferta pela expiação que será para o povo. E tirará o seu sangue para dentro do véu, e fará com o seu sangue como fez com o sangue do novilho, e aspergirá sobre o propiciatório perante a face do propiciatório. Vou parar aqui no versículo 15 rapidão, que eu quero ressaltar algo que o Espírito Santo colocou no meu coração. Olha só isso aqui. Primeiro, ele ia oferecer sacrifício para perdão dos pecados dele e para perdão dos pecados da sua casa. E depois ele iria oferecer, aleluia, o sacrifício pelo povo. Ou seja, primeiro nós nos consertamos com a nossa casa.
Primeiro nós resolvemos os problemas na nossa casa. Primeiro nós glorificamos ao Senhor na nossa casa, para depois tentar ajudar alguém, para depois estender a mão para alguém. Se nós não formos luz na nossa casa, nós nunca seremos luz lá fora. Então aprenda isso, irmão. Não adianta nada você querer ajudar o próximo, abraçar o próximo, orar pelo próximo, expulsar o demônio do próximo e na sua casa está uma bagunça. Assim fará expiação pelo santuário, por causa das imundícias dos filhos de Israel e das suas transgressões segundo todos os seus pecados. E assim fará para a tenda da congregação, que mora eles no meio das suas imundícias. E nenhum homem estará na tenda da congregação, quando ele entrar a fazer propiciação no santuário, até que ele saia. Assim fará expiação por si mesmo, pela sua casa e por toda a congregação de Israel. Então sairá ao altar que está perante o Senhor, fará expiação por ele e tomará do seu sangue do novilho e do sangue do bode e porá sobre as pontas do altar ao redor. E daquele sangue espargirá sobre ele com seu dedo 7 vezes, e o purificará das imundícias. Todos os filhos de Israel o santificará. Havendo, pois, acabado de expiar o santuário e a tenda da congregação e o altar, então fará chegar o bode vivo. E Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, todas as suas transgressões segundo todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode e enviá-lo-á ao deserto, pela mão de um homem designado para isso. Assim aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles à terra solitária, e o homem enviará o bode ao deserto. Depois Arão virá à tenda da congregação e despirá a veste de linho que havia vestido quando entrara no santuário, e ali as deixará, e banhará sua carne em água no lugar santo e vestirá suas vestes. Então sairá e preparará o seu holocausto, o holocausto do povo, e fará expiação por si e pelo povo. Também queimará a gordura da oferta pela expiação do pecado sobre o altar. E aquele que tiver levado o bode, que era bode emissário, lavará suas vestes e banhará sua carne em água, e depois entrará no arraial. Mas o novilho e o bode da oferta para expiação do pecado, cujo sangue foi trazido para fazer a expiação no santuário, serão levados fora do arraial. Porém as suas peles, a sua carne e o seu esterco queimarão com fogo. E aquele que o queimar lavará suas vestes e banhará sua carne em água, e depois entrará no arraial. Meu irmão, ai se de algum desobedecesse cada ordem que Deus passasse aqui nesta época. Se Arão desobedecesse, se Moisés desobedecesse, se eles fizessem alguma coisinha que Deus, aleluia, não mandou eles fazer, ou se eles fizessem o que Deus mandou eles fazer de qualquer maneira, Deus exterminava na hora, irmão. Não tinha para onde correr, a cobrança vinha imediatamente. Hoje não é diferente, pode até demorar, mas o que você planta você colhe, independente se é bom ou se é ruim. Então aprenda isso. Meu irmão, procura andar sempre certo diante de Deus, ou procure ser certo diante de Deus, diante do seu próximo, diante da sua casa, para que você glorifique o nome do Senhor e não venha aí sofrer consequências. Por quê? Não é Deus que vai te fazer mal. Deus é amor, mas Ele também é justiça. Simplesmente a justiça dele se cumprirá conforme a tua semeadura. Você planta, você colhe. Versículo 29. Isto vos será por estatuto perpétuo no 7º mês. Aos 10 do mês afligirei a vossa alma, e nenhuma obra fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós. Porque naquele dia se fará expiação por vós, para purificar-vos. Serei purificado de todos os vossos pecados perante o Senhor. É um sábado de descanso para vós, e afligireis a vossa alma. Isto é estatuto perpétuo. E o sacerdote que for ungido e que for sagrado para administrar o sacerdócio no lugar do seu pai, fará expiação havendo vestido a veste de linho, as vestes santas. Assim expiará o santo santuário. Também expiará a tenda da congregação e o altar. Semelhantemente fará expiação pelo sacerdote e por todo o povo da congregação. E isto vos será por estatuto perpétuo, para fazer expiação pelos filhos de Israel e de todos os seus pecados, uma vez no ano. E fez Arão como o Senhor
ordenara a Moisés. Arão fez como o Senhor ordenara a Moisés. Nós devemos aprender algo interessante aqui. Deus mandou Moisés, Moisés mandou Arão. Arão obedeceu não só a Deus, mas primeiro ele obedeceu Moisés, porque ele creu na palavra do Senhor que vinha através da vida de Moisés. Sabe por que muita gente tem quebrado a cara e tem andado para trás? Porque não tem crido nos homens de Deus que tem ministrado. É claro que nem todo mundo é de Deus. Nem todo mundo que fala de Jesus é de Jesus. Nem todo mundo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Só que o Jesus disse bem claro que a árvore é conhecida pelos seus frutos. E por que Arão fez conforme Moisés mandou? Porque Arão sabia que é Deus que falava com Moisés. E que Moisés não é um mentiroso, que ia falar aquilo que Deus não manda. Moisés só falava o que Deus mandava. Deus mandava, Moisés entregava. E Arão obedecia. Era uma corrente de obediência. E essa corrente de obediência gerava perdão para o povo em todo sacrifício. Amém? Quando existe uma corrente de obediência entre aquele que Deus constituiu por liderança e aqueles que são liderados, quando existe obediência, existe bênçãos a serem derramadas. Porque a unção que você respeita é a unção que você atrai. E essa unção de Moisés era dividida em nome do Senhor Jesus. Mais para frente nós vamos ver sobre isso aí. Então, por isso que Arão recebia, por bênçãos do Senhor, a responsabilidade. Por quê? Porque obedecia a voz de Deus através da vida de Moisés. Quem não obedece à sua liderança, independente se ela é boa, ruim ou meia boca, sofre as consequências. Independente se a igreja é grande ou pequena, sofre as consequências. Então, meu amado irmão, vamos atentar para isso. Vamos obedecer aquilo que Deus constituiu sobre nós. Se ele estiver errado, cada um presta conta com Deus. Gostou da palavra? Pastor Hamilton vai falar sempre a verdade para você, sem enrolação. Então curte este vídeo aqui, compartilha com quantas pessoas você puder e se inscreva no nosso canal, para você ser sempre abençoado por Deus. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.